Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa correção de hoje de Matemática 2, no livro, página 129 e página 130. Vamos para a questão 12, que é a nossa primeira questão, que diz o seguinte: observe o esquema composto por retângulos iguais. O caminho de A até B e de A até C, indicado em vermelho, tem 220 metros e 80 metros, respectivamente. Qual é, em metros, a medida de x e a medida de y? Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever aqui o sistema de equações do caminho de A até B e do caminho de A até C. Então, a primeira equação vai ser do caminho de A até B. Então, de A, ó, do ponto A até B. Sendo que cada pedacinho da base do retângulo, que são retângulos, né? Esse retângulo maior está dividido em retângulos menor, vale x. Então, a base aqui vai ser x mais x mais x, que é 3x. E a altura do retângulo vale y. Então, fica 3x mais y, que é igual a 120 metros, que a questão nos disse. Então, 3x mais y é igual a 220. Então, vamos agora representar o caminho A até o caminho C. Caminho A até o caminho C, a altura é y, então eu tenho 2y igual a 80 metros. Então, 2y igual a 80. Então, agora a gente vai resolver esse sistema de equações. Aqui eu vou resolver 2y igual a 80. Então, 2y igual a 80. Y vai ser igual a 80 dividido por 2, y é igual a 40. Agora, eu vou substituir 40 em uma das equações, na primeira equação, que é onde tem o x, para mim poder encontrar o valor correspondente a ele. Então, vai ficar 3x mais y, que é 40, igual a 220. 3x vai ser igual a 220 menos 40. 3x vai ser igual a 220 menos 40, que dá 180. X é igual a 60. Então, eu tenho que y é 40 metros e x é 60 metros. Vamos para o item B. No item B, ele pergunta qual é em metros o comprimento do caminho B até o caminho C, indicado em vermelho. Como a própria questão já me disse, ela disse que do caminho A ao caminho B, eu tenho 220 metros, e do caminho A até o caminho C, eu tenho 80 metros. Então, 280 mais 80 dá 300 metros. Então, do caminho B até o caminho C, eu tenho 300 metros. Vamos para a questão 13. Observe parte da resolução de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas pelo método da adição. Complete o esquema a seguir com os números adequados e em seguida represente geometricamente no plano cartesiano as soluções desse sistema. Então, aqui a gente tem a equação 3x menos, aí eu preciso completar, né, com alguém, que é igual a 12. Aqui tá faltando a parte que representa o coeficiente A, então, mais 2y igual a 9. Aí, aqui a gente tem o resultado. Então, observe o seguinte, ó. Aqui vai ficar 0x quando eu resolver pelo método da adição, né? Somar. Então, pra ficar 0x, não, 0y, aqui tem que ser menos 2y. Menos 2y mais 2y é 0y, ok? Igual a 12 mais 9, que é 21. E o x vai ser igual a 3. Então, o número que divide 21, que dá 3, é 7. Então, quem que somado com 3x, que pode dar 7x? O 4x. Então, aqui vai ficar 4x. 3x mais 4x, 7x. Então, vai ficar 7x igual a 21. X vai ser igual a 21 dividido por 7, que é igual a 3. Aí, ele pede pra gente representar o sistema de solução, né, aqui no gráfico, representar a solução graficamente, ok? Então, para a primeira equação, tá?
eu tenho essa reta aqui, ó. A primeira equação é 3x menos 2y igual a 12, que como solução eu tenho os pontos 4 e 0, os pares ordenados, 3 e menos 1 meio, 0 e menos 6. Vou pegar aqui o 4 e 0 para substituir, para a gente ver como é verdadeiro, que ele é a solução dessa equação. O x é 4, então 3 vezes 4, 12, menos 2 vezes o y, que é 0, que vai ficar 0. Então, vai ficar 12 igual a 12, então é verdadeira. Então, 3 e menos 1 meio. 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 1 meio, né? Então, menos com menos aqui vai ficar mais. E 2 vezes 1 meio vai ficar 3. Então, 9 mais 3 dá 12. Então, é verdadeiro. Agora, o 6 e o menos 6, o 0 e o menos 6. 3 vezes 0 é 0, menos 2 vezes menos 6 dá menos, com menos mais, dá mais 12. Então, 12 é igual a 12. E aqui, ó, a gente tem a solução da equação 4x mais 2y igual a 9, que são os pontos 0 e 4,5, 3 e menos 1 meio, tá? São os pontos que representam a solução para essa equação. Se a gente substituir também, vai encontrar aqui que essa equação é verdadeira. Não vou substituir porque a gente já fez para a primeira. Vamos para a questão 14. Qual método você julga ser mais adequado para resolver o sistema de equação aqui, ó? 3x mais 2y igual a menos 7 e menos 6x menos 3y igual a 9. Então, aqui o mais adequado é o método da adição, porque a gente vai eliminar a incógnita x, né? E assim a gente resolve mais rapidamente. Então, vou multiplicar a primeira equação por 2. 2 vezes 3x vai ficar 6x. 2 vezes 2y vai ficar 4y. E 2 vezes menos 7 vai ficar menos 14. Mais 6x menos 6x vai dar 0. 4y menos 3y vai ficar y. Menos 14 mais 9 vai ficar menos 5. Então, y é igual a menos 5, substituindo na primeira equação, tá? Eu peguei essa daqui. 3x mais 2 vezes o valor do y, que é menos 5, igual a menos 7. 3x mais com menos, menos 2 vezes 5, menos 10, igual a menos 7. 3x vai ser igual a menos 7 mais 10. 3x é igual a 3, x é igual a 1. Então, eu encontrei aqui a solução para esse sistema de equação, porque ele pede para a gente resolver. Então, vocês resolverão aí o sistema. Vamos agora para a página 130, a questão 15. E diz o seguinte: em cada item determine os valores de x e y. Aqui eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, e aqui do mesmo jeito, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Observe que aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, aqui, ó, eu já posso montar a minha primeira equação. X mais y é igual a 65, porque aqui eu tenho ângulos opostos pelos vértices, os ângulos opostos pelos vértices, eles são iguais. E aqui, ó, eu tenho um ângulo interno, e aqui eu tenho que é 65, então devo descobrir o valor desse ângulo aqui, ó. Então, vai ficar 180, ó, que esse ângulo aqui é de meia volta completo, 180 menos 65 graus, que é igual a 115 graus. Então, esse ângulo aqui, ele é 115 graus, tá? Porque aqui ele é um ângulo de meia volta, então, vai ficar 180 menos 65, que dá 115. Então, aqui eu tenho um ângulo interno alterno. Os ângulos internos alternos, eles também são iguais. Então, vai ficar x mais 6y igual a 115. Então, montei aqui o meu sistema de equações do
primeiro grau com duas incógnitas. Agora, eu vou usar o método da adição, então, eu vou isolar aqui o x, tá? Então, vai ficar x igual a 65 menos y. Vou substituir na segunda equação. Vai ficar o x, 65 menos y, mais 6y igual a 115. Agora, eu vou tirar para fora do parêntese e resolver. Então, vai ficar 65 menos y, mais 6y igual a 115. Então, vai ficar menos y mais 6y, 5y igual a 115 menos 65. 5y é igual a 50. Y vai ser igual a 50 dividido por 5, que é igual a 10. Então, descobri o valor de y, agora vamos descobrir o valor de x. Eu vou pegar a primeira equação e substituir o valor de y. Vai ficar x mais 10 igual a 65. X vai ser igual a 65 menos 10, que é 55. Então, o x é 55 e o y é 55. Vamos para o item B. No item B, nós temos aqui esse ângulo interno e esse outro ângulo aqui também interno, chamados de ângulos alternos, né, internos. E eles são iguais, então vai ficar x mais 4y igual a 130. E eu tenho aqui x sobre 2 mais y. E eu tenho que descobrir o valor desse ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice, logo eles são iguais. Então, fica 180 menos 130, que dá 50. Então, esse ângulo aqui é 50 graus. Então, vai ficar x sobre 2 mais y igual a 50 graus. Então, agora, eu vou calcular o MMC de 2 e 1, que vai ser 2, e 2 dividido por 2, 1, vezes x vai dar x, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes y, 2y, 2 dividido por 1, 2, 2 vezes 50, 100. Então, vai ficar x mais 2y igual a 100, cancelo o denominador. Então, eu fiz bem aqui para vocês. Já vai ficar x mais 4y igual a 130, tá? Vou multiplicar toda essa equação aqui, ó, por menos 1, para eu poder utilizar o método da adição. Multiplicando por menos 1 vai ficar menos x, vai ficar menos 2y, vai ficar menos 100, tá? Então, já vou cancelar mais x com menos x, 4y menos 2y, que dá 2y, 130 menos 100, que dá 30. Y vai ser igual a 30 dividido por 2, y é igual a 15. Descobri o valor de y, agora eu vou descobrir o valor de x. Então, substituindo o valor de y na primeira equação, eu tenho que x mais 4 vezes 15 vai ser igual a 130. Resolvendo, x vai ser igual a 70. Então, eu tenho que o x é 70 e o y é 15. Vamos para a questão 16. Daqui a 3 anos, a soma das idades de Emanuel e Laís será de 29 anos. Sabendo que Emanuel é 7 anos mais velho do que Laís, qual é a idade deles hoje? Então, vamos lá. Diz que daqui a 3 anos, a soma da idade de Emanuel e Laís, vou chamar o Emanuel de X e a Laís de Y. Então, daqui a 3 anos para cada um deles. Então, X mais 3 e Y mais 3. Então, daqui a 3 anos, a soma das idades dele vai ser igual a 29 anos. Então, montando a equação, vai ficar x mais 3 mais y mais 3 igual a 29. E ele disse que, sabendo que Emanuel é 7 anos mais velho que Laís, então, Emanuel, que é chamado aqui de x, tá? Ele é 7 anos mais velho que Laís. Então, logo, a idade do Emanuel menos 7 é igual à idade da Laís. Então, x menos 7 é igual a y, que é a idade da Laís. Então, eu vou trazer aqui o y para o primeiro membro e o x para o segundo membro e já resolver pelo método da adição. Então, repitar a primeira equação, x mais y é igual a 23. Então, vai ficar x menos y igual a 7. Cancelo mais x com menos x. X mais x, 2x, 23 mais 7, 30. X vai ser igual a 30 dividido por 2, x é igual a 15. Questão 17.
Em um jogo da Liga de Basquete Feminino, LBF, o time Veracruz Campinas venceu o Sampaio Basquete por uma diferença de 7 pontos. Sabendo que nessa partida foram marcados 125 pontos, determine qual foi o resultado da partida. Então vamos lá, nós temos aí dois times, o basquete feminino e o time Cruz de Campinas, tá? E ele disse que o Sampaio Basquete, o time Vera Cruz Campinas venceu o Sampaio Basquete por uma diferença de 7 pontos. Então a gente vai representar como X sendo Vera Cruz e o Y sendo o Sampaio Basquete, ok? Então, vai ficar X menos 7, que é igual a Y. E ele disse que, sabendo que a partida foram um total de 25 pontos. Então, vai ficar a soma dos pontos marcados por cada time, que é X mais Y, igual a 125. Eu vou resolver, ó. Menos X, X mais X, que dá 2X, menos Y mais Y, que dá 0, e 7 mais 125 dá 132. 132 dividido por 2 dá 66, então X é igual a 66. Então, agora eu vou substituir na segunda equação e encontrar o Y. Fica 66 mais Y é igual a 125. Y é igual a 125 menos 66, Y é igual a 69. Então, o time Vera Cruz Campinas fez 66 pontos e Sampaio Basquete fez 59 pontos. Vamos para a questão 18. Pede para vocês escreverem um problema que possa ser resolvido com o sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Pede para o colega resolver. Você mesmo cria e você mesmo resolve. Aqui tem uma sugestão, tá? Juntos, Maria e Pedro têm R$18. Maria emprestou 20 a Pedro e assim ficou com o dobro da quantia dele. Quantos reais tinha Maria antes de emprestar dinheiro a Pedro? Aí você vai resolver, se você quiser, senão você só escreve a solução, o enunciado do problema, ok? Beijos, meus amores.